Olá, terráqueos! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo respondendo perguntas que vocês mandam aqui nos comentários do YouTube. Então, se você assiste os vídeos, se aparece alguma dúvida durante os vídeos, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, que pode ser que eu faça um vídeo respondendo ela. E no vídeo de hoje a gente vai responder dúvidas de vocês sobre nutrição. Mas antes, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E pô, se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente, tem o Pix, tem o Apoia-se e você também pode fazer parte da nossa área de membros, que tá incrível, que tem cada conteúdo assim melhor do que o outro. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas bora lá responder as perguntas. Antes disso, solta a vinheta, Mikael. A primeira pergunta é: Nutri, qual é o valor nutricional do detergente? Ai, gente, sério, essa pergunta veio, obviamente, no react do Cauê, dos Minions, dos gados, dos reaças, tomando detergente IP de golada, porque agora ciência virou woke também, né? E aí a gente se pegou pensando, qual será o valor nutricional do detergente? Tem o quê? Carboidratos, proteínas, lipídios? Tem nada, gente, tem nada. Não bebam detergente, tá bom? Se você for bolsonarista, aí você faz o que você quiser, né? Você não acredita em livre-arbítrio? Então vai lá, faz o que você quiser. Depois não fala que eu não avisei, tá? Tudo bem, bora pra segunda pergunta. Luna, tem uma dúvida sobre proteína de soja. Vi que ela é mais proteica que o whey e bem mais barata. Vale a pena? O pau que rola nas redes é que proteína de soja é mais proteica que o whey protein. Será? Gente, vamos lá. Não, proteína de soja não tem mais proteína que o whey protein. Vamos fazer uma comparação simples entre um scoop de whey protein, né, uma medida, um dosador de whey protein, para a mesma medida de proteína de soja. Um dosador normalmente tem em torno de 30 gramas de whey protein. Nessas 30 gramas a gente encontra 126 calorias, e essas calorias vêm de 2 gramas de gorduras, 3 gramas de carboidratos e 24 gramas de proteína. Ou seja, em 30 gramas de whey temos 24 gramas de proteína. Agora vamos ver a proteína de soja? Em 30 gramas de proteína de soja a gente tem 43 calorias, olha a diferença. Que são 2 gramas de gordura, então em quantidade de gordura o whey e a proteína de soja estão mais ou menos no mesmo. Em quantidade de carboidrato também, porque se no whey tem 3 gramas, aqui na proteína de soja tem 2 gramas. Mas a quantidade de proteína que tinha em 30 gramas de whey eram 24. E aqui na proteína de soja são 6 gramas. Ou seja, não é a mesma quantidade. A proteína de soja não tem mais proteína que o whey. Ela é bem mais barata que o whey? Com certeza. Mas ela não tem a mesma quantidade de proteína. E se você é uma pessoa vegana, vegetariana, que está procurando whey que não seja de origem animal, existem wheys que são de fontes vegetais, como o whey de ervilha, tem o whey de arroz, tem whey até de cânhamo, e vão ter realmente uma boa quantidade de proteína por uma pequena gramatura. Mas realmente, a proteína de soja ela vai ser a mais em conta, mas ela não é equivalente ao whey. Isso vai depender da sua alimentação ao longo do dia todo e de outras fontes proteicas que você vai ter na sua rotina. Espero que eu tenha respondido. A próxima pergunta é: Luna, você considera pular o dia inteiro no bloquinho de carnaval um check-in válido no Gym Rats? Isso é uma história verídica, viu? Que comentaram aqui naquele vídeo que é um react do Matando Matheus Agrito sobre o Gym Rats, aquele aplicativo da galera de ficar fazendo check-in, que malhou, que treinou, que fez qualquer tipo de esporte físico. E, gente, pra mim, vamos falar a verdade, pular no bloquinho o dia inteiro é um puta cardio, né? Vamos falar a verdade? É um puta cardio. Então, eu daria um check-in válido sim no Gym Rats. E ai de quem achar ruim. Ia ter briga nesse Gym Rats. E se achar ruim, a gente vai pra 2 bloquinhos, né? E já que a gente falou em bloquinho, vamos falar de uma coisa que a gente sempre vê nos bloquinhos, que é energético? A próxima pergunta é sobre isso e é: Luna, e quanto aos energéticos? Todo mundo pode usar energético? Qual é a quantidade máxima de energético que você deveria ingerir ou não diariamente? Vamos ver aqui. Bom, nem todo mundo deveria tomar energético. Para algumas pessoas pode não ser muito seguro. Como, por exemplo, crianças não devem tomar energético, né?
Além disso, gestantes e mulheres que estiverem no período de amamentação também não devem consumir energéticos. Isso porque a cafeína que você ingere, a taurina ou qualquer substância energética, vai passar através do leite materno para a criança e pode inclusive fazer com que o seu bebê fique agitado, não consiga dormir. Então é extremamente importante que esses grupos não façam uso dessas substâncias. Idosos eu também não indico que usem substâncias energéticas. Bom, e pessoas que têm alguma condição cardíaca eu também não indicaria muito. Tem pessoas também que têm maior sensibilidade à cafeína e aí podem ter maiores efeitos colaterais dos energéticos e aí você precisa considerar se vale a pena ou não. E também é importante a gente considerar que os energéticos são ultraprocessados e muitas vezes têm uma carga de açúcar muito grande, então não é para ficar tomando toda hora. Então a gente fala que um adulto normal deveria tomar no máximo 1-2 latas, já seria bastante quantidade. Então não exagerem na quantidade de energético, tá, galera? Principalmente se você fizer parte de algum desses grupos que a gente falou aqui. E a última pergunta é uma pergunta sobre suplementação, que veio lá naquele vídeo da tier list de suplementos. E como os suplementos são um assunto que vocês adoram, veio uma pergunta sobre beta-alanina e creatina. Então a pessoa falou assim: camarada, comecei a tomar creatina recentemente, estava pensando na junção com beta-alanina. Pesquisei e falam que consumir a beta-alanina durante o dia é melhor do que uma dose única de pré-treino. Você concorda? O que acha da junção da creatina com a beta-alanina? Bom, vamos com calma. Primeiramente, para quem não sabe, o que é essa tal de beta-alanina, né? Beta-alanina é um aminoácido, assim como o BCAA, e ela é o substrato para a formação da carnosina no nosso músculo. A carnosina ela vai atuar como uma substância tampão, ou seja, ela vai neutralizar o pH do nosso músculo, que está com muitos íons de hidrogênio acumulados por conta do exercício intenso, e esse acúmulo causa a nossa fadiga. Então a beta-alanina vai atuar nesse tamponamento, fazendo com que a gente chegue nesse estado de fadiga mais lentamente, conseguindo fazer algumas repetições a mais, aumentando um pouco mais a intensidade do nosso treino e atrasando essa fadiga neuromuscular. Mas já vamos falar aqui que os estudos mostram maiores benefícios para alguns esportes, como ciclismo, remo, natação, lutas. Ambos esportes muito explosivos que necessitam de uma força muito grande para você se manter bastante tempo nesse exercício. E sim, alguns estudos mostram que você diluir a dose de beta-alanina ao longo do dia é melhor do que você ingerir ela numa dose única de pré-treino. Principalmente porque um dos efeitos mais adversos do uso de beta-alanina é a chamada parestesia, que é aquela sensação de formigamento que a gente fica depois que a gente toma algum suplemento de beta-alanina. E quando a gente toma ela ao longo do dia, essa parestesia é diminuída. Além disso, assim como a creatina, o que mais importa na beta-alanina é você fazer o uso contínuo, porque são os estoques que você tem dessa beta-alanina no seu corpo. Então não existe um horário específico que você deva tomar a beta-alanina, é melhor que ela seja diluída ao longo de doses durante o dia, e alguns estudos mostram que ela é melhor absorvida junto às refeições, porque aumenta a eficiência do carregamento dessa beta-alanina para o músculo. E a combinação de beta-alanina com creatina, vale a pena? É boa? Então, alguns estudos mostram que sim, que a associação das duas é boa, inclusive a associação da beta-alanina com o bicarbonato também é uma boa associação. Mas como a gente falou, isso acontece para grupos específicos e toda suplementação deve ser individualizada. Então não é para vocês saírem comprando creatina, beta-alanina e bicarbonato e saírem tomando. A gente já conversou sobre a creatina, inclusive tem um vídeo ensaio inteiro sobre ela, sobre os efeitos e para quem ela é benéfica. E assim como a creatina, a beta-alanina tá mais ou menos na mesma. Então assim, vai depender do seu caso, do seu objetivo na academia, do quanto você treina, se você tem possibilidade financeira de comprar todos esses suplementos. Isso tudo vai depender muito pra gente indicar uma suplementação ou não. Mas eu espero que eu tenha conseguido sanar sua dúvida. Bom, essas foram as perguntas que eu tinha para responder no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver uma pergunta, uma dúvida sobre nutrição,
ou sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários porque vai que eu respondo no próximo vídeo. E se você chegou até o final, gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gosta do meu trabalho, pode contribuir financeiramente com o canal, tem o Live Pix, tem o Apoia-se, mas você também pode se tornar membra ou membro do canal para ter acesso a uma das melhores áreas de membros desse YouTube. Tem versão estendida, tem podcast, tem leitura radical, tem muito conteúdo exclusivo para a área de membros, que eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de você sair desse vídeo, se você chegou até aqui, comenta beta-alanina para eu saber que você ficou até o final de verdade. E é isso, beijos e até a vitória!